Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós chegamos à reta final de nossa novena de Pentecostes, meditando o tema O Espírito Santo e a Santificação das Almas. Hoje nós vamos arrematar um pouco de tudo aquilo que nós vimos, pensando, meditando e refletindo sobre esse agir do Espírito para o melhoramento do nosso ser. Nós melhoramos enquanto homens, mulheres, melhoramos enquanto pessoa humana e também melhoramos espiritualmente quando clamamos de modo correto o Espírito Santo em nossas vidas. Quando você pede os dons do Espírito, você abre o seu coração para que ele mova o seu interior e transforme você por completo. É esse o objetivo de pedir o Espírito Santo. E quando falamos da santificação das almas, nós falamos do Senhor que nos renova, que nos torna melhores em todo o nosso ser, em todo o nosso agir. Não se esqueça, pedir os dons do Espírito Santo é pedir a transformação do coração. Seja ousado e também tenha abertura para isso. Não fique pedindo os dons do Espírito Santo se você não quer ser transformado. Deixe Deus melhorar o seu ser, melhorar o seu físico e a sua espiritualidade, né? O seu interior. É isso que nós precisamos. Então não se esqueça, ao pedir os dons, ao pedir a graça do alto, permita-se, deixe-se transformar, sem resistências. Convido você a compartilhar, a dar um like, marcar com o sininho, ativar o sininho aí no YouTube, divulgue nos grupos da família, faça como você preferir. São breves reflexões, nosso objetivo não é fazer algo muito extenso, no entanto, levar você a meditar sobre os dons do Espírito Santo. Vamos fazer a oração do Espírito Santo, oração feita por Santo Agostinho. Respira em mim, Espírito Santo, para que os meus pensamentos sejam todos santos. Mova-se em mim, Espírito Santo, para que também o meu trabalho seja santo. Atraí o meu coração, Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo. Fortalecei-me, Espírito Santo, para que eu possa defender tudo o que é sagrado. Protegei-me, Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. Amém. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós meditaremos um tema interessante que é o Espírito Santo e a santificação das almas. Quando nós falamos de santificação, a gente precisa pensar alguns pontos importantes. Santificar, ou seja, o que é santo, né? Vamos pensar lá do santo. Santo significa separado, apartado dos outros. O santo é aquele lugar ou aquela pessoa que é diferente dos demais. No Templo de Jerusalém, o Santo dos Santos era um lugar totalmente separado, era um cômodo onde só entrava um sacerdote por vez para fazer a queima do incenso. Não era aberto a todos, era um lugar extremamente sagrado. Quando chamamos alguém de santo, nós estamos chamando a pessoa de consagrada, de lugar separado, lugar de graça. Quando nós falamos da santificação das almas, é o Espírito Santo como aquele que santifica a alma humana, tornando-a separada daquilo que é do mundo,
daquilo que é da sociedade à volta em sentido de pecado. O Espírito Santo nos santifica. A igreja faz uma vasta experiência com o Espírito Santo, gente. É vasta a experiência da igreja com o Espírito. O Espírito Santo é quem age no santo batismo, concedendo-nos os dons. O Espírito Santo age no sacramento da penitência, oferecendo a purificação, fornecendo para nós a purificação de alma depois de pecarmos. O Espírito Santo age no sacramento da crisma, concedendo-nos uma porção redobrada dos dons e potencializando aqueles dons que nós já havíamos recebido no batismo. O Espírito Santo age em nós no sacramento da Eucaristia, age em nosso meio, melhor dizendo, quando o Padre estende as mãos e diz: enviai, Senhor, o vosso Espírito, para que estas oferendas se mudem no corpo e no sangue de Cristo. Ou seja, ali pelas mãos do sacerdote, a oferenda é transformada em corpo e sangue do Senhor. Olha que interessante, é o Espírito Santo agindo ali, chamada transubstanciação. Muda a substância, né? A aparência do pão e do vinho continua. A gente vê o acidente, que é o pão e o vinho, mas aquilo foi modificado, é corpo e sangue do Senhor. O Espírito Santo age no sacramento da ordem para ordenarmos diáconos, bispos, padres. O Espírito Santo atua no sacramento da unção dos enfermos, concedendo o perdão dos pecados ao doente, ungindo o doente com óleo. Nós pedimos uma porção do Espírito Santo para que ele tenha a capacidade, a força para superar aquela doença, ou se tiver que partir para a vida eterna, para que vá em paz. O Espírito Santo nos santifica também através do sacramento do matrimônio, quando o padre estende a mão como testemunha aos celebrantes, que são os noivos. O padre estende a mão e abençoa-lhes, pedindo a proteção do alto, à luz do Espírito Santo. O Frei está afirmando tudo isso para a gente entender que a igreja ela está repleta de ações com o Espírito Santo. Os sacramentos, sacramentais, as bênçãos, todos os atos litúrgicos da igreja se relacionam com o Espírito Santo. Nós fazemos aquilo que fazemos graças ao Espírito Santo que age em nós. Então ele é a fonte, ele é o doador de toda a santidade. Isso está lá no Catecismo da Igreja, parágrafo 749. O Espírito Santo é o doador de toda a santidade e de toda a santificação. Todos nós, indistintamente, todos nós somos chamados à santidade. Os que foram batizados são chamados à santidade em função do seu batismo. Os que ainda não foram batizados são chamados à santidade para serem homens e mulheres batizados e terem a sua vida transformada. Ou seja, o Espírito Santo constantemente nos chama à santidade, nos chama a uma perfeição evangélica, nos chama a uma modificação. É Ele quem atua em nós. É Ele quem está sempre nos motivando e nos chamando. Vem em resposta ao nosso ser, em resposta às nossas crises, às nossas limitações. Então é importante sabermos disso. Nós precisamos entender que esse corpo que nós temos, que é um templo do Espírito Santo, porque isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, nós somos templo do Espírito Santo. Ele é um corpo que está para ser melhorado, cuidado, sempre estar progredindo, evoluindo na espiritualidade, no crescimento, na maturidade. E o Espírito Santo vai nos ajudando nesse processo de maturação da alma, de desenvolvimento da alma e de crescimento espiritual. E, nesse sentido, o nosso corpo mortal, que é templo do Espírito Santo, que é um templo corruptível, que vai apodrecer mais cedo ou mais tarde, ele é melhorado até que, na vida eterna, o corpo glorioso, que é um corpo repleto do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo, será constituído.
logo após nós morrermos e sermos julgados por nosso Senhor. O que mais nós sabemos? Jesus Cristo era repleto do Espírito Santo. O Jesus ressuscitado é a prefiguração do que nós somos. Ele é o primogênito de toda criatura. Ou seja, ele não era criatura, mas ele é o exemplar para toda criatura. Todos nós seremos iguais a ele. Todos nós teremos muito do que ele tem. Não seremos deuses, nós seremos iguais enquanto divindade, mas seremos iguais a ele na vida eterna. Ele sendo o adorado, o Cordeiro glorificado, e nós estaremos com ele no reino dos céus, com um corpo glorioso, iguais ao dele. Outro ponto importante, esse agir do Espírito Santo em nós nos melhora enquanto pessoas, faz com que nós sejamos bons homens, boas mulheres, tenhamos muitas virtudes melhoradas, ou seja, as virtudes infusas, que são aquelas que foram colocadas em nós por Deus, são potencializadas. O nosso modo de ser é melhorado, é aprimorado. Nós nos desenvolvemos com a graça do Espírito Santo. Quando nós pedimos o Espírito do Senhor, nós nos tornamos melhores. E esse Espírito vem e aperfeiçoa. O termo usado é exatamente esse. O Espírito aperfeiçoa aquilo que eu já tenho de bom, arranca o que eu tenho de ruim e me ajuda a melhorar naquilo que eu não consigo melhorar. O Espírito Santo nos ajuda a transformar o nosso modo de ser para melhor. O Paráclito, ele constantemente é derramado sobre nós. O Catecismo da Igreja nos dirá que do lado aberto de Cristo na cruz jorra sangue e água viva. Ali nós temos o agir do Espírito Santo de modo aumentado, Nesse sangue e água do lado aberto de Cristo, nós vemos aí a prefiguração do sacramento do batismo e Eucaristia, que são os grandes dons, os mais visíveis e também os mais, não digo repetitivos, porque fica um termo ruim, mas aqueles que a igreja sempre faz, constantemente. A igreja sempre se ocupa com o batismo e a Eucaristia, constantemente, para nunca. Então, esses dons, eles saem do lado aberto de Cristo, ou seja, infinitas graças nos são concedidas pelo coração de Jesus aberto na cruz, de onde sai, de onde jorra essa água, esse sangue que nos purificam. Ele nos leva constantemente à santidade e nós sempre estamos banhados por essa água e por esse sangue. A questão tem gente que não quer. Aí é outra coisa. Não adianta apenas a graça chegar. É preciso abrir-se para a graça agir. E a graça só vai agir se você abrir o seu coração. Não adianta. Não seja incrédulo, não seja teimoso. Só quando você se dispuser de coração sincero a deixar essa graça frutificar, é que ela vai acontecer. O texto do Catecismo é muito variado e muito vasto quando diz respeito ao Espírito Santo. Por quê? Porque vários textos ao longo do Catecismo da Igreja falam sobre o Espírito Santo. Na Sagrada Escritura, o Novo Testamento, nós temos várias passagens sobre o Espírito Santo. O Evangelho de São Lucas é o evangelho do agir do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos também. O agir do Espírito Santo fica muito latente. E assim acontece com outros textos também da Sagrada Escritura, claro, mas São Lucas é o evangelista do Espírito Santo. Ele mostra como que Deus conduziu, como que o Espírito mesmo conduziu a igreja. Nós vivemos um tempo do Espírito Santo, onde Jesus incansavelmente envia o seu Espírito para nós. Jesus está sempre enviando o Espírito Santo para nos transformar, nos renovar. E isso nós, enquanto igreja, fazemos o tempo todo.
Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. É uma oração constante da Igreja. Todas as bênçãos, todos os sacramentais, todas as orações da Igreja são voltadas ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Então a gente reza ao Pai eterno pelo Filho, porque o Filho nos alcançou essa oportunidade de rezarmos ao Pai, sempre no Espírito, sempre unidos ao Espírito Santo, que é Ele quem leva essa bênção e leva a oração e traz a bênção para nós. Espírito Santo não é telefonezinho de Deus não, viu gente? Espírito Santo não pode ser confundido com coisa pouca não. O Espírito Santo é o próprio poder de Deus agindo. É o agir de Deus em nossa vida. E a alma humana ela pode ser transformada e melhorada. E aqui o Frei usa uma reflexão além da própria questão teológica. Nós precisamos entender que a alma humana está em constante progresso e evolução. A maturidade humana ela varia muito. Depende também dos ambientes e das condições. A pessoa pode chegar à maturidade humana depois de uma vida longa de experiências traumáticas. Pode chegar a essa mesma maturidade com uma vida longa de experiências positivas. Pode chegar a essa maturidade necessária para a vida eterna com uma grande experiência com o Espírito Santo. Então nós temos aí várias formas de nos maturar, mas essa com o Espírito Santo é o que a Igreja consideravelmente afirma e reitera todas as vezes. Você precisa abrir-se ao Espírito para ser transformado por Ele. Ele é o Paráclito, é o intercessor, é o defensor, é o nosso amparo, o nosso consolo, o nosso conforto. É Ele quem nos concede os frutos necessários para vivermos bem a nossa vida cristã. É Ele quem nos concede os dons necessários para alcançarmos a vida eterna. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo é o que nós temos de sumo da laranja. Claro que a Trindade toda é espetacular, né? Nós não podemos negar. Mas o Espírito Santo, ele atua em nós e ele realiza em nós obras maravilhosas. Atualiza em nós o que Jesus fez, porque nós interpretamos as Escrituras sempre à luz do Espírito Santo. É Ele quem mostra para nós o que Jesus quer de cada um de nós. Por isso eu termino a reflexão lembrando a você, reflita, leia novamente o capítulo 5 da carta de São Paulo aos Gálatas. Vale a pena você fazer a leitura do capítulo 5, versículos 22 ao 26. Mas o Frei recomenda a leitura de todo o capítulo 5, se não ao menos a partir do parágrafo do versículo 13. Então você pode ler capítulo 5, versículo 13 até o 26, que vai te ajudar um pouquinho a meditar acerca desses frutos do Espírito Santo e da santificação desse Espírito Santo em nossa vida, em nosso cotidiano. O Espírito Santo nos santifica todos os dias, incansavelmente. Não tem dia, não tem hora, não tem forma correta. O importante é você clamar o Espírito Santo como você conseguir. Não precisa repetir orações específicas. Faça o clamor ao Espírito Santo com as suas próprias palavras, para que você viva plenamente esse agir de Deus e essa eficácia salvadora do Espírito. Vamos fazer a oração pedindo a proteção de Deus e consagrando a nossa vida nesse último dia de nossa novena ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, consagro-te hoje todo o meu ser, vontade e inteligência, renova minha memória, minha imaginação e afetividade. Conduz-me pelos teus caminhos, guiai-me com a tua sabedoria para a vida plena em Jesus. Criai em mim um coração puro e humilde, mas que tenha a ousadia e o ardor dos santos mártires. Enche-me com os teus dons, santificai-me com os teus frutos, restaure
todo o meu viver, para que eu seja um canal do teu amor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje terminamos esta novena de Pentecostes. Agradeço a você pela participação, pela sua estadia aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. E é uma alegria muito grande ter você conosco. Eu reitero que nós teremos a missa da Vigília de Pentecostes, que acontecerá, esse sábado. Você é convidado a participar conosco, mas também é convidado a participar em todas as paróquias onde você puder ir. A liturgia, com a nova tradução do Missal Romano, trouxe a Vigília de Pentecostes como algo a mais. Até então não acontecia a vigília, nós tínhamos o dia de Pentecostes. Hoje nós temos aí uma extensa vigília, muito bonita, muito bem preparada. Então vale a pena você participar. Não é demorada não, é uma missa como todas as outras, mas tem algumas particularidades. Então está convidado a participar na sua paróquia ou conosco aqui pelas redes sociais. Aproveito também para pedir, compartilhe, dê o seu like, comente suas ideias, suas reflexões. Também peço que você ore por todos nós, coloque em suas orações a comunidade Jesus Caminho Seguro, Frei Everton e todos aqueles, a Sandra e todos aqueles por quem você quer rezar, pedindo a luz do Espírito Santo para todos. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos um Pentecostes espetacular. Participe das atividades de sua paróquia, participe de sua igreja e vivamos essa experiência com o Espírito Santo de uma forma totalmente nova, maravilhosa. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Cristo vivo e ressuscitado. Ide em paz, permaneçam em paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Paz e bem. Espírito Santo, vem encher-nos, vem selar-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encher-nos, Senhor. Espírito Santo, vem encher-nos, vem ser.